Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Já está no ar a roda mais esperada dos últimos tempos, com a participação da fisioterapeuta doutora Cristine Plogger, com um show de aula sobre fisioterapia na endometriose. Segura essa aí, galera. Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Cristine, eu estou na Unifesp estudando endometriose desde 2006, na época que eu fiz especialização lá. E, coincidentemente, quando eu estava ali ouvindo a história das pacientes no SUS, eu me identifiquei com a história delas, porque eu mesma fui uma paciente de endometriose. Então, descobri, na verdade, ouvindo a história das pacientes do ambulatório do SUS, ainda que eu tivesse frequentado ginecologistas diversos por queixa de dor e muita cólica, mas ali eu falei, cara, como pode, né? Assim, a gente tá na área da saúde e a gente mesmo não sabe do que se trata. E aí, uma forma de entender o sofrimento também da mulher ali, com tudo que ela tá sentindo e que eu sentia também, eu comecei a ficar cada vez mais curiosa do que a fisioterapia poderia contribuir. Na época, minha irmã também teve endometriose, fez a cirurgia e teve um pós-operatório super chato e tal, e eu fiz a minha cirurgia 1 ano depois, e tive um pós-operatório totalmente diferente, porque eu já conheci um pouco do que eu pude aplicar em mim, e na época não pude aplicar na minha irmã, porque eu não tinha esse conhecimento, né? Mas antes da gente falar da fisioterapia em si, a gente precisa lembrar alguns conceitos. Eu não sei em que nível que a gente está de conhecimento individual da doença, então só para relembrar algumas coisas. E o que é essa tal da endometriose, né? A gente acabou de sair do Março Amarelo, o mês da conscientização da endometriose, que muitas campanhas foram interrompidas por causa do Covid-19, né? Então, talvez essa definição tenha ficado um pouco no ar. E o que é a endometriose? É uma condição ginecológica crônica, ela é estrógeno dependente e é caracterizada pela presença de crescimento de endométrio, crescimento de tecido endometrial fora do útero. Não é fora da cavidade uterina, é fora do útero. Porque ainda no miométrio, que é o músculo que compõe o útero, pode existir a endometriose, entre aspas, ela recebe o nome de adenomiose, que é uma prima da endometriose. Então, a endometriose, ela fica sempre fora do útero, tá? Ela pode cometer ovários, fundo de saco, ligamento largo, ligamento uterosacro, que é um dos lugares favoritos da doença, a serosa do útero, as tubas uterinas, cólon, apêndice, e menos comum em abdômen superior, pulmões, diafragma e até sistema nervoso central. A gente tem até assim, relatos de casos de endometriose em pleura, em meninge, em glândula lacrimal, mas isso aí é a exceção, não é a regra, tá? Existem teorias que tentam explicar a endometriose. Então, na verdade, quando a gente já fala teoria, já significa que ninguém sabe de fato o que causa. Então, as teorias são basicamente essas, sendo a menstruação retrógrada, alterações do sistema imunológico, metaplasia celômica, propagação metastática, sendo que ainda a teoria mais aceita é a da menstruação retrógrada, né? E o que é essa menstruação retrógrada? Durante a menstruação, durante o período menstrual, quando a mulher está ali menstruando, o endométrio descama e sairia pela vagina de forma natural, né? Não houve uma gestação, a mulher menstrua. A menstruação retrógrada, ela foi pela primeira vez descrita em 1925 por esse cara aí, o Sampson. O que ele disse? Que uma parte desse endométrio refluiria pelas tubas uterinas e cairia na cavidade abdominal. Maravilhas, descobrimos a causa da endometriose. O que se sabe, porém, que a menstruação retrógrada ela é um evento fisiológico. Mais ou menos 80% das mulheres têm a menstruação retrógrada. Então, ela por si não justificaria a doença. Por que se de cada 10, 8 mulheres têm a menstruação retrógrada, somente uma vai desenvolver a doença? Então, a menstruação retrógrada por si não justifica a doença, mas é uma das teorias mais aceitas. Existe uma outra teoria, que é a teoria da metaplasia celômica, que células precursoras de endométrio
se transformariam em endométrio de acordo com o estímulo que elas recebessem, tá? Existe uma outra teoria também, que são os restos embrionários, que a mulher, quando ela está em formação fetal, que aquela célulazinha que no futuro se transformaria em endométrio, se implanta num lugar diferente, e quando ela vira adolescente, menstrua, aquele tecido lá responderia ao estímulo hormonal, tá? O fato é que, assim, existe um estudo, por exemplo, conduzido nos Estados Unidos na década de 90, que eles pegaram adolescentes pré-púberes, então antes de menstruarem, fizeram uma necrópsia delas, morreram por outras causas e descobriram endometriose. Então, como é que essas meninas tinham endometriose se elas ainda não menstruavam? Então, fato é que das teorias a gente ainda tem muito a aprender, a gente não sabe de fato como que a coisa toda acontece, porém, a base científica é essa, da menstruação retrógrada, tá? E qual que é a prevalência da doença? A gente acredita que ela comete 10 a 15% da população feminina em idade reprodutiva, tá? Com dor ou sem dor. No Brasil, acreditamos que temos aí 6 milhões de mulheres com a doença. Em 2016, foi feito um estudo de custo em relação, aliás, de prevalência nos Estados Unidos, e avaliaram ali que provavelmente teríamos mais ou menos 5,5 milhões de mulheres americanas com endometriose nos Estados Unidos e mais de 70 milhões no mundo. Sabe-se que 40 a 50% das mulheres com dor pélvica têm endometriose, e sabe-se que cerca de 40 a 50% das inférteis também têm endometriose. Então, assim, importante entender que não é que metade das mulheres com endometriose são inférteis, mas que metade das inférteis provavelmente tem endometriose como uma causa de infertilidade, tá? E, tirando as causas obstétricas, a endometriose é uma das principais causas de hospitalização ginecológica, tá? Principalmente pela queixa de dor. A endometriose ela é de difícil diagnóstico, a dor normalmente persiste por vários anos, e muitas dessas mulheres passam por mais de um procedimento cirúrgico, e ainda assim permanecem com dor. A gente tem ali a tríade clássica, né, do sintoma da doença. Qual que é? A dor pélvica crônica, a dor na relação sexual e a cólica menstrual. Então, cólica menstrual de difícil controle, dificilmente, em mulheres em idade reprodutiva, dificilmente vai ter outra causa, né? Aquela coisa da cólica não é mimimi, cólica menstrual não é invenção, não é quando o casal sara, isso não. Então, aquela cólica menstrual de difícil controle, ela é um dos carimbos de endometriose, tá? E a dor na relação, principalmente a profundidade, quando o pênis chega lá no fundo. Mas muitas delas têm a dor na relação superficial e profunda associada, tá? E qual que é o grande porém dessa doença, né? O diagnóstico dela é muito difícil, porque, na verdade, assim, não existe um marcador que você possa fazer o diagnóstico. Então, o médico não adianta ele pedir um exame de sangue e dizer, olha, deu aumentado esse marcador, você tem endometriose. Fez-se muito isso com um marcador chamado CA-125, que é um marcador tumoral. Mas ele não tem especificidade nem sensibilidade para endometriose. Uhum. A sensibilidade dele é de mais ou menos 40% a 50%. Então, assim, se você jogar a moeda para cima, você tem a mesma chance de acertar se você tem ou não endometriose do que se você fizer o exame. Ele pode ser usado quando ele está alterado, como uma medida de controle, mas não como uma medida diagnóstica. E a gente acredita que esse atraso diagnóstico seja principalmente por causa do CA-125, porque um monte de mulher deu negativo, faz ultrassom vaginal simples, que não aparece também no ultrassom vaginal simples, e aí, tá bom, você não tem endometriose, você tem a cólica e uma hora vai passar, e não é bem por aí. Tá? Então, a gente ainda, se a gente olhar essa estatística aqui, ó, o Brasil, 7 anos, a gente ainda está melhor do que os Estados Unidos e a Austrália. E quando a gente fala em estádio 4, é o estádio mais avançado da doença. Hoje em dia, a gente não estadia mais de 1 a 4, a gente estadia como superficial ou profundo.
Superficial é aquela doença que acomete ligamento uterosacro, lesões menores do que 2 milímetros e que estão ali sem causar nenhum impacto em outras vísceras. A endometriose profunda é aquela que pega intestino, aquela que pega bexiga e que tem mais de 2 milímetros de profundidade e largura. Tá? São normalmente doenças que são um pouquinho mais agressivas. E aí o tratamento, né, na verdade, ele tem 2 pilares. O tratamento cirúrgico, e aí você tem a cirurgia de baixa complexidade, quando são principalmente os casos mais superficiais, com liberação de aderência, cauterizar os focos, e as complexas. São aquelas quando a endometriose comete ovário, porque vai mexer com a capacidade reprodutiva da mulher. Você tem ali, de repente, uma mulher que já tem 39 anos e está com os 2 ovários comprometidos, como é que fica a capacidade reprodutiva dela? Você tem intestino, com risco de obstrução intestinal, com risco de fístula, risco de sair com bolsa de colostomia, tem a bexiga, que pode perder, dependendo da localização, perder capacidade sim, de complacência. Então, ureteres, ureter é fogo, porque quando tem a lesão periureteral e tem obstrução ureteral, a mulher vai sofrer com uma alteração renal, podendo evoluir para uma insuficiência renal, né? Então, assim, é uma doença que pode ser complexa e, em muitos casos, ela é pela demora do diagnóstico. O diagnóstico hoje ele é feito, que eu pulei e não falei. Na verdade, o diagnóstico mesmo da doença, ele é feito pela cirurgia, pelo anatomopatológico. Só que é impossível operar 6 milhões de brasileiras. Não existe sistema que consiga absorver 6 milhões de cirurgias. Então, a gente tem os diagnósticos de imagem, que é o ultrassom e a ressonância com preparo intestinal, tá? Mas que precisam ser feitos com um protocolo todo certinho e eles são examinador dependentes. Então, o ultrassonografista tem que ter know-how para poder fazer o diagnóstico. A ressonância, se não tiver com preparo intestinal adequado, não dá para ver lesão. Se não tiver com gel na vagina e no reto, não dá para ver o ligamento uterosacro, né? Então, assim, tem algumas coisas aí que acabam influenciando. A gente na Unifesp defende muito o diagnóstico clínico. Gente, tem alguém com o áudio ligado, por favor, desliga. Isso, valeu, Lu. Então, na verdade, o que a gente na Unifesp particularmente defende muito é o diagnóstico clínico. Mulher com cólica que não responde bem ao tratamento medicamentoso, um analgésico, anti-inflamatório, não responde bem ao tratamento hormonal, que possa vir a ter dor na relação, dificuldade em engravidar, associado ao exame ginecológico, que o médico consegue palpar, que o colo do útero é pouco móvel, consegue às vezes palpar o ligamento uterosacro enrijecido, tudo isso sim, está escrito, a mulher tem endometriose, agora é só escolher por onde ir. O tratamento em si, farmacológico, ele não trata a doença, isso precisa estar muito claro. Anticoncepcional não trata a endometriose, ela trata o sintoma. Tá? Então, assim, a gente ainda não tem tratamento farmacológico para a doença. Existem drogas aí sendo lançadas para a endometriose, mas a gente não pode dizer que a endometriose é tratada. Ela pode ser controlada, mas tratada não. O foco de endometriose não vai sumir de lá, nem com remédio, nem com fisioterapia. A aposta é cirúrgica, que você faz ali uma redução da doença que você está vendo, né? E aí, diante de tudo isso, a mulher aqui no Brasil tendo aí 7 anos de dor, eu tenho dor todo dia, eu vou menstruar, eu tenho dor, eu tenho relação, eu tenho dor, ela vai desenvolvendo alterações posturais de compensação para essa dor. A gente já sabe que 85% das pacientes com dor têm alteração musculoesquelética, né? Muitas ainda associadas a um sedentarismo vão evoluir para tensão muscular crônica, alteração articular, alteração ligamentar, e elas acabam desenvolvendo uma alteração postural típica, que é caracterizada por hiperlordose lombar, antiversão pélvica e hiperextensão de joelhos. Tá? Então, essa alteração postural típica da mulher com endometriose descrita na literatura. A gente vê mais, né? Anteriorização de cabeça, aumento da cifose torácica, mas essas alterações também vêm junto de uma geração que a gente tem de celular, tá todo mundo assim, né? Então,
o que a gente realmente relaciona a dor é a hiperlordose lombar, a antiversão pélvica e hiperextensão de joelhos. Junto a isso, a gente tem o efeito emocional de todo esse sofrimento. Então, normalmente as famílias não estão preparadas para conviver com alguém que sofre tanto, a própria pessoa não está preparada para isso, e aí a gente tem a doença em si, as alterações musculoesqueléticas e as alterações psicológicas. Então, os desvios posturais dessa postura antálgica vai sobrecarregar a musculatura pélvica e quadril e vai acabar atrapalhando a função do assoalho pélvico também. Tá? Então, muito da fisioterapia pélvica, a gente se esforça para tirar o olhar do fisioterapeuta só para o assoalho pélvico. Porque se essa mulher está com essa alteração postural toda ali presente, por que eu olho só o assoalho pélvico? Né? Eu preciso olhar lá como um todo. E decorrente de tudo isso, dessa alteração postural, dessa contratura em forma de dor, a mulher acaba apresentando uma coisa que a gente chama de dor miofacial. Aí a dor miofacial, ela agrava a dor da doença. A gente tem pontos gatilho que a mulher desenvolve no corpo, que retroalimentam no córtex a dismenorreia, a dor linfocilíaca, que eu vou mostrar mais para frente, tá? E o que é a dor miofacial? É uma desordem regional neuromuscular, caracterizada pela presença de locais sensíveis nas bandas musculares tensas contraídas que acomete músculo, tecido conectivo e fáscia. Então, o que é importante? Ela normalmente se apresenta com os pontos gatilho. A mulher vai ter diminuição de força muscular, limitação da amplitude de movimento e hipertonia. Tá? A faixa etária mais comum, ela acaba batendo com a faixa etária mais comum do diagnóstico da endometriose também. Então, a partir dos 30, 40 anos, né, 31, 50 anos, no caso da dor miofacial, mas no caso da endometriose, a gente vê as mulheres recebendo diagnóstico entre 20 e 40 anos, preferencialmente indivíduos mais ativos. E aí fizeram um estudo do diagnóstico da dor miofacial nas mulheres que procuraram centros primários, tipo um posto de saúde, para diagnóstico da dor. Chegaram lá, olha, eu tenho dor pélvica, não estou me aguentando, tá. 30% desses, isso num centro primário na Europa, tá? 30% desse centro primário faz o diagnóstico de dor miofacial como uma das causas da dor. Quando ela é encaminhada para um centro especializado, essa porcentagem ela aumenta para 85% a 93%. É muita gente. E a gente não está dizendo que o paciente tem um ou o outro. Ele tem os dois. Então, ela tem a endometriose e a dor miofacial. E o mais importante, muitos profissionais da área da saúde não a reconhecem. Essa é a nossa grande luta, junto à Sociedade Brasileira de Endometriose, de instrumentalizar o médico para fazer esse diagnóstico para poder encaminhar. E aí a gente tem, na verdade, 3 pilares que justificam a dor miofacial. Um é que haja um desequilíbrio metabólico, que é um aumento da liberação da acetilcolina na placa motora, que acaba aumentando a atividade na placa motora, que faz o espasmo, e todo esse aumento de atividade na placa motora leva a um dano muscular secundário. Então, eu tenho ali o músculo todo contraturado, precisando de energia para se manter contraído, só que nessa contratura, ele esmaga os vasos que vão trazer o potencial energético para o músculo. E aí ele precisa de energia para contrair, a energia não chega porque a própria contratura comprime o vaso, aí o que ele faz? Produz dor. Avisa o cérebro, manda vasodilatador. Adianta mandar vasodilatador? Não, porque o efeito é mecânico, o músculo está ali contraindo o vaso. E aí vai evoluindo a dor e esse ciclo se mantém. E aí a gente precisa recorrer a alguns recursos para tentar quebrar esse ciclo, tá? Então aqui a gente consegue ver bonitinho, ó. Liberação excessiva de acetilcolina na placa motora, toda a cascata lá do retículo sarcoplasmático, liberação de cálcio, compressão dos vasos, não consegue chegar sangue para nutrir esse músculo contraído, uma crise energética que vai liberar substâncias sensibilizantes para vias não receptoras e autonômicas. Então, é muito comum a paciente ter náusea quando a gente pega no ponto gatilho. Fala, nossa, tira a mão aí que eu vou vomitar. Sudorese, fica taquicárdica. Então, o ponto gatilho ele tem bem essa característica aí de
Apresentação clínica. Outro pilar dos três, né? O primeiro é uma alteração metabólica, o segundo é a dor central, que na verdade, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, mas é um dos pilares que se fala muito da fisioterapia no paciente com endometriose. Então, são mudanças adaptativas do sistema nervoso central, pensando na neuroplasticidade. A neuroplasticidade é uma capacidade linda, maravilhosa que o nosso cérebro tem de se reorganizar de acordo com o estímulo que ele recebe. Então, isso acontece para o bem, mas acontece para o mal também. E no caso da mulher com dor pélvica, isso acontece para o mal. Então, ocorre uma adaptação neural, e aí, quanto maior tempo a paciente tiver dor, maior a neuroplasticidade dela e maior o tempo da paciente persistir com a dor. E o terceiro pilar, que na verdade não entra nas pacientes com endometriose, mas entra nas pacientes com dor pélvica, que é o overuse, que são fatores secundários, intra- e extrapélvicos, estilo de vida, prática de esportes de impactos no assoalho pélvico, como ciclismo, equitação, e aí outra galera, assim. Mas se a gente pensar que o excesso de movimento piora ou pode causar dor miofascial, isso abre a nossa cabeça quando a gente vai pensar na fisioterapia também. Que a gente não pode jogar mais carga no músculo que está todo contraturado. Esse era o segundo pilar, que eu tinha falado da sensibilização central. Eu gosto muito dessa imagem, desse artigo, porque o que ela mostra? Olha que bacana. O paciente tem o foco de endometriose, que no caso seria no ligamento uterosacro, vai por via posterior, no corno posterior da medula, sobe e a dor se registra em vários locais. Sistema límbico, ponte, bulbo, enfim, córtex. Paralelamente, a paciente desenvolve contraturas, né, como uma resposta à dor. Eu vou lá e faço uma contração protetora, que se é uma vez na vida, ok, mas é todo mês, é toda a menstruação, é toda a relação. E aí o que acontece? Por via também de corno posterior, esse estímulo de contratura e dor sobe lá e se acaba sendo registrado em zonas vizinhas da doença da endometriose. Então, a mulher faz a cirurgia, limpa a pelve, faz até esterectomia, sai de lá, continua com a mesma dor. Mulheres esterectomizadas falando, mas eu tô sentindo dor como se eu estivesse menstruada. Então, isso justifica-se por quê? Porque a gente tem ponto gatilho, que ele vai lá e ele acaba registrando no córtex, em zonas vizinhas, ao local onde tinha endometriose, e a percepção cortical é a mesma da doença visceral, tá? Então, doença tratada, porém com dor miofacial, é o paciente que sai da cirurgia e o médico fica desse jeito. Porque ele fez tudo o que poderia ter feito. Ah, meu Deus, o que eu faço agora, né? A mulher, aí a segunda teoria, essa mulher é louca, porque não tem doença, isso é coisa da cabeça dela. Só que e não, porque tá na cabeça dela, na sensibilização central, mas por todo um efeito, uma cascata aí que aconteceu por mecanismos de proteção para dor, né? Então, a neuroplasticidade associada à adaptação muscular é responsável por perpetuar a queixa e dificultar a progressão do tratamento hormonal e medicamentoso, além de frustrar resultado álgico pós-procedimento cirúrgico. E a paciente, gente, ela não acredita que o músculo pode causar tudo isso. Se o médico não acredita, como é que a paciente vai acreditar, né? Então, a gente tem essa questão. E a dor miofacial no assoalho, porque a gente muitas vezes conhece a dor miofacial em outras partes do corpo. Quem que nunca teve uma lombalgia crônica, quem não tem, né, uma tensão crônica de trapézio, enfim, de mandíbula, né? Mas e o assoalho pélvico, né? Então, a musculatura mais comprometida nas pacientes com dor pélvica e endometriose, a musculatura é músculo levantador do ânus, o obturador interno, que não compõe o assoalho, mas é um rotador de quadril, e a gente acessa ele pelo assoalho, o reto abdominal, adutores do quadril, e o que está faltando aqui é a endopiriforme, que eu vou falar dele mais para frente. Então aqui, eu gosto muito dessa imagem, que eu dei uma congelada nela, num vídeo que mostra direitinho a contração e relaxamento do músculo. Então, o assoalho pélvico relaxado, lembrando das funções do assoalho pélvico, de sustentação das vísceras, continência fecal, continência urinária, sustentação do bebê durante a gestação, viabilizar a via de parto vaginal. Ele também é um músculo importante para a marcha, porque ele é o estabilizador da pelve, enfim.
Esse é o músculo relaxado. A gente tem a uretra, vagina e ânus, onde os estreitos estão abertos. E durante uma contração voluntária, uretra, vagina e ânus, onde os estreitos estão apertados, onde os orifícios estão apertados, né? Então, imagina agora essa mulher, no dia a dia dela, assim. Ela vai ter um impacto em todas as coisas. Ela vai ter impacto na micção, ela vai ter impacto na evacuação, ela vai ter impacto na relação sexual e muitas podem desenvolver, inclusive, alterações de marcha também, de atividade normal, porque o músculo está completamente contraturado, né? E qual a sintomatologia? Dispareunia ou dor gênito-pélvica, né? Porque segundo a nova nomenclatura é dor gênito-pélvica. Eu, em algumas aulas, ainda deixo, porque as pessoas ainda estão se familiarizando com o novo termo. Então, dispareunia superficial, que é a dor na relação quando o pênis está entrando na vagina, esvaziamento vesical incompleto, frequência urinária aumentada, porque ela não esvazia aquela bexiga, então ela vai toda hora ao banheiro, urgência miccional, fluxo urinário intercortado, dificuldade em evacuar e dor. Algumas delas evoluem com fissura anal, e muitas vezes também podem ter a dispareunia também de profundidade, tá? Principalmente pensando na musculatura do obturador interno, que dá uma dor mais profunda. Então, ainda que a queixa dela seja só de dispareunia profunda, quando a gente vai examinar e palpa, às vezes o ponto gatilho está ali, no obturador interno. Esse foi o estudo que foi feito no nosso grupo, né, lá da Unifesp. A Ana Paula fez um estudo bem bacana, que a gente fez uma palpação no assoalho pélvico de mulheres com endometriose profunda e fizemos a mesma palpação em mulheres com ígidas, sem dor pélvica. E aí a gente pode ver que, olha, mesmo nas ígidas, a gente tem algumas com espasmo muscular aí. Mas que nas mulheres com endometriose profunda, metade tinha espasmo do assoalho pélvico e dessas, das 100% das mulheres, 1/3 os espasmos eram no obturador interno esquerdo. E o que a gente acredita que seja? Pensando na doença profunda, que normalmente pega ali sigmoide, seria o trajeto do sigmoide e a musculatura ali contraturando no intuito de se proteger, tá? A gente sabe que os músculos do assoalho pélvico das mulheres com dor pélvica, eles são doloridos e são encurtados e, consequentemente, também são músculos fracos. E que essa alteração pode estar associado a desenvolvimento de lombalgia, dor pélvica e dor no quadril também. Tem um estudo que eu não coloquei aqui, de tratamento de lombalgia, e o tratamento da lombalgia foi somente com técnicas de fortalecimento de assoalho pélvico, os pacientes melhoraram. Então, importante a gente entender que o assoalho pélvico se comunica também com a lombar. E lembrando que todos nós funcionamos por meio de cadeias musculares, a gente não tem um músculo isolado do outro, né? E o que é a cadeia muscular? A organização dos músculos de forma integrada e global. E a fáscia, ela pode ser responsável por um efeito dominó aí, quando você tem contratura ou alteração aí de um músculo, você vai tendo um efeito dominó que do lado também se contratura, traciona o próximo e assim por diante. E aí vem o suprassumo, né? Que eu acho que a parte mais importante de qualquer sessão ou tratamento fisioterapêutico é a avaliação. Se a avaliação não for bem conduzida, qualquer que seja o seu recurso, você pode ter gastado $1 milhão, agora que o dólar está super caro, no melhor equipamento do mundo, se você não souber quando, por quê e aonde aplicar aquele instrumento, esquece. Não vai te dar o efeito que ele pode dar. Então, a avaliação fisioterapêutica ela é o pilar. E agora, em momentos de isolamento, está muito difícil a gente rever isso, porque pacientes que nunca foram avaliados dificilmente vão responder bem a uma proposta terapêutica individualizada, tá? E qual que é a função da avaliação da fisio? Identificar as alterações de desvios posturais, relacionar essa alteração postural com a queixa, porque desvio postural todo mundo tem, só que preciso relacionar com a queixa dela, identificar as alterações musculares e verificar a disfunção de assoalho pélvico. Na palpação, como eu falei, a gente não fica assoalho pélvico.
A gente tem que tirar a lupa do assoalho pélvico e palpar quadrado lombar, eretores da espinha, o piriforme, o glúteo médio e o glúteo máximo. Na coxa, avaliar adutor nas porções proximal, distal, avaliar e palpar iliopsoas. Quantos pacientes não têm totalmente encurtada ali iliopsoas e contraturado? O reto abdominal, o transverso abdominal e o diafragma respiratório também. No reto abdominal e na palpação abdominal, que muitas vezes é muito difícil, é que as vísceras estão logo abaixo, né? Então, você começa a empurrar lá e apertar, como diferenciar uma dor visceral de uma dor muscular? Então, a gente tem um teste que a gente aplica, que é o teste de Carnot, que a gente pega um ponto gatilho, aperta ele, né, comprime ele e pede para o paciente fazer uma flexão de tronco ou elevar os membros inferiores. Então, a gente induz uma contração muscular. Se a dor manter ou agudizar, é muscular. Se a dor desaparecer, ela é visceral. Tá? Então, o teste de Carnot é muito fácil de fazer. Dá para fazer uma adaptação nele, por exemplo, no transverso abdominal, que não é flexor, mas dá para a gente tentar adaptar ele para outros músculos da porção abdominal também. E o piriforme merece um mega destaque. Ele normalmente está, olha, minha experiência pessoal é que de 10 pacientes com endometriose, com dor miofascial, 10 têm alteração de piriforme. E elas, na verdade, nem sabem que tem essa alteração, né? Então, aqui nessa imagem, é normalmente onde elas mais têm dor, tá? Onde mais tem trigger point, e ela pode irradiar por toda a face posterior da coxa. Inclusive, simular uma ciatalgia, porque o nervo ciático passa atrás e no meio do ventre do piriforme, tá? Então, essa síndrome do piriforme, ela comumente caminha com a paciente com dor pélvica. E a gente tem que lembrar de saber palpar o piriforme, porque muitos palpam o glúteo médio e acham que é o piriforme, tá? Então, o piriforme, ele vai da base do sacro e se insere lá no trocânter maior. Esse é um artigo bem legal, se vocês quiserem dar um print dessa tela. Ele, na verdade, não é só de mulheres, tá? Eu só selecionei os músculos das mulheres, mas ele mostra alguns sintomas que podem surgir da palpação do pubo retal, tá? Então, aí a gente consegue ver dor empontada na uretra, espinha anal e assim por diante, em relação aos músculos da pelve. Então, reto abdominal pode dar sintoma de hiperatividade detrusora, enfim, importante a gente olhar que tudo isso pode trazer outros sintomas motores. O assoalho pélvico, né? Então, a gente tem que pensar nos tópicos de inspeção, sensibilidade, reflexo, palpação, a função. Lembrando dos dermátomos, dos miótonos. A gente precisa ver porque na endometriose e na cirurgia de endometriose pode haver na cirurgia uma denervação, tá? Que vai dar alteração detrusora, pode dar alteração vesical, intestinal e de sensibilidade, os reflexos. Aqui é um videozinho só para vocês verem o caso de uma paciente que teve uma denervação e, na verdade, a gente nem sabia que ela tinha denervação. A gente pode ver o reflexo aqui, ó, vou fazer de novo, super presente, do outro lado abolido. Conseguiram ver? Se quiserem, depois eu repasso. Era mais para vocês poderem ver que isso acontece. A palpação do assoalho pélvico sempre unidigital, onde a gente avalia o assoalho como um reloginho, tá bom? Então, de 12, na verdade, de 2 a 10 horas, a gente avalia a musculatura superficial, de 3 a 9, musculatura profunda, e o obturador interno nessa posição aqui. Não dá para palpar o obturador interno sem rodar o quadril. E aí, os recursos de físio, assim, eu vou passar rápido por eles, porque a gente tem diversos recursos, mas é importante a gente pensar no perfil da mulher, grau de dor e capacidade ou incapacidade, e o local da dor. A massagem perineal, que é bem descrita por Thiele, e a paciente muitas vezes é orientada a fazer automassagem. Se ela não consegue fazer com as mãos, uma das possibilidades é com esse dispositivo, tá? Que facilita a posição do braço para fazer. A crioterapia,
A gente teve um estudo, um mestrado, a Juliana, que está aí, se ela quiser contar rapidão do mestrado dela, onde ela usou a crio intravaginal e usou a termo. A Ju? Cadê? Oi, meninas. Dá para ouvir? Estão ouvindo? Prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Vou falar rapidinho da minha tese de mestrado, que foi em mulheres com dispareunia, né, odor genitopélvica, mulheres lá no nosso setor de endometriose e dor pélvica crônica. Então, a gente separou 2 grupos, um grupo de mulheres que a gente dividiu para fazer a crioterapia e um grupo para fazer a termoterapia com aquele tubetezinho de festa. Vocês conhecem? Sabem como é que funciona? É esse aqui, ó. Então, a gente aplicou 6 minutos de termoterapia com água a 42 graus, a gente media tudo direitinho, foi testado em laboratório, e o grupo de crioterapia com gelo triturado misturado em água. Então, resumidamente, ficavam 6 minutos intracavitário, com tubete, grupo do calor, grupo do frio, seguido de 6 minutos da massagem de Ticheli. A gente teve um resultado bem bacana, onde a gente conseguiu concluir, nosso N ainda é um N pequeno, a gente ainda vai aumentar esse N, se Deus quiser, para a tese de doutorado, quando tudo isso passar. Mas o que a gente pôde observar é que as mulheres, tanto no grupo do calor quanto no grupo do frio, melhoraram bastante, tiveram uma melhora estatística bem legal. O que a gente obteve é que o grupo da crioterapia, a melhora foi um pouco superior, porque elas mantiveram, mesmo depois de um mês, a melhora. Então, a gente avaliava, as pacientes passavam por 10 sessões e voltavam depois de um mês. Então, a gente viu que a crioterapia se sustentou mesmo depois de um mês. Mas a gente já tem aí, a gente já fica sabendo que tanto o frio quanto o calor melhoram, talvez até pelos fatores analgésicos, que tanto o calor quanto o frio, eles tendem a adequar o tono muscular, e essas mulheres sentissem menos desconforto para que a massagem pudesse ser feita de uma maneira completa. E tem um recurso baixo, né, então, assim, um valor baixo, podendo ser administrado também, ensinado a fazer em casa, e sempre com muito cuidado que eu... Vocês estão me ouvindo? Então, eu não sei se vocês me ouviram até onde, mas então a gente viu que o calor e o frio, e elas é um recurso que dá para administrar de maneira domiciliar, com muito cuidado sempre. A termoterapia, a gente até conversa que a termo a gente não indica para ser feito em porque a gente tem esse medo de queimar, e assim, na verdade, a gente está buscando evidência em relação a isso, né? Então a gente não indica para paciente fazer em casa a termo, a não ser parte de fora, ali na região do períneo, mas a crioterapia a gente pode ensinar essa mulher que depois tiver feito com a gente no consultório a dar seguimento em casa. Isso aí. Então, o trabalho da Ju foi muito legal, né, em relação a isso, porque eu particularmente não imaginava que o gelo tivesse um efeito tão bacana quanto o calor e até a aceitação delas, né, porque o gelo ele é meio desconfortável. E no consultório eu tive a mesma experiência, assim, eu comecei a usar no consultório depois da tese da Ju, e interessantíssimo como os pacientes estão respondendo de uma forma legal. O calor a gente não usa intracavitário, como a Ju falou, e aí, assim, uma dos próximos pilares, depois da massagem e associado ou não a crio a termo, o fortalecimento de assoalho que a literatura nos traz, né? Porque ele é um estabilizador da pelve, ele vai ter que ser fortalecido, mas qual o melhor momento para isso? Então a gente fala que o ideal seria você quebrar o ciclo de dor para depois poder melhorar a função, até por uma questão de torque muscular. Se eu tenho um músculo contraído, como é que eu posso contrair ele mais? Eu preciso deixar ele bem alongado para poder ter ganhos, né? E aí, para isso, a gente pode usar o biofeedback. O biofeedback, na verdade, a gente usa principalmente para um treino de relaxamento muscular, né? Pode ou não estar associado à fluxometria, principalmente para os pacientes que têm uma alteração de fluxo urinário, paciente pós-operatório com denervação parcial, aí é outra conversa. Mas o principal objetivo no paciente com endometriose e o uso do biofeedback é a coordenação muscular, é entender o relaxamento e a gente trabalhar esse relaxamento voluntário,
né? Então, aqui seria uma curva normal, com pico de contração na hora solicitada. Isso seria um assoalho hiperativo, onde a gente tem um tônus basal mais alto, e aqui uma dificuldade de relaxamento muscular. Tá? Isso tudo a gente trabalha. Associada à urofluxometria, onde a paciente conseguiria ver ela andando e relaxando o assoalho. Tá? Aqui, na verdade, é uma imagem ilustrativa, porque esse eletrodo está todo molhado. Mas seria para a paciente poder ver a curva de micção junto com a curva de relaxamento muscular. A liberação miofascial é super amiga, a gente adora a liberação miofascial, terapia manual vem super bem, com manobras superficiais, tração leve, promover o deslizamento das faces, favorecer um relaxamento muscular e um movimento articular. A gente teve uma tese também de mestrado na escola, na Unifesp, comparando a liberação e a sinais-terapia, e os dois funcionaram igual. Então, em tempos de isolamento social, não tenha medo de fazer sinais-terapia com seu paciente de dor. Ele vai se beneficiar do movimento. A gente não vai fazer um fortalecimento, a gente vai fazer uma mobilização e quebrar os padrões de dor, tá? Então, assim, no início e no final do tratamento, os pacientes com liberação miofascial responderam tão bem quanto a cinética. A eletro, o TENS também, pode ser utilizado. Temos aí 2 estudos com endometriose, com o uso do TENIX. O meu doutorado é com o TENS. A minha experiência no doutorado com o TENS é que o TENS não funciona, principalmente como uma terapia unimodal. Mas ao adequar e usar o TENS e associar a outras terapêuticas, pode ser legal. Em especial, na minha tese, eu usei o intravaginal e o tibial, o tibial, e os dois tiveram o mesmo efeito, tá? Massagem, técnicas de terapia manual também são bem-vindas. Osteopatia tem 3 estudos pilotos com endometriose, com manobras viscerais, manobras articulares, pensando que essas mulheres, muitas têm fixação articular, acho que vem muito bem. Técnicas de relaxamento para redução de ansiedade, é bem legal a gente reensinar essas mulheres a respirar, elas têm todas uma respiração toda apical. A reeducação postural global e os exercícios posturais de RPG também é bem-vindo depois que a gente principalmente tira a paciente da fase mais aguda da dor, tá? E aí vai muito do perfil do paciente. Tem paciente que detesta, que não vai aderir ao tratamento, que é muito agitado e não rola o RPG. Tem físio que não se identifica com a técnica também. Então, o RPG por si, ele pode ser recomendado mais para frente, né? Então, a cinésio, como eu falei, que a gente pode fazer. E o Pilates, eu abro um parênteses para o Pilates. Por quê? Porque muitos médicos acabam encaminhando a paciente para o Pilates como primeira linha de tratamento e elas pioram, tá? Então, o músculo que tá lá, todo contraturado, eu vou lá e jogo mais carga, não é bem-vindo. A gente não sabe quem é a pessoa que tá fazendo Pilates, tá pedindo musculatura que a gente nem sabe se ela sabe contrair e sobrecarregando mais ainda aquela pelve. O Pilates, ele vem mais pro final do tratamento, porque a gente não adianta só tirar dor, a gente tem que restabelecer dinâmica pélvica, e para restabelecer dinâmica pélvica, o Pilates pode ser bem bacana. A mesma coisa para o exercício físico. Então, o exercício físico, a gente sabe que ele é bom para dor crônica, mas qual tipo de exercício? Isso também não está muito claro na literatura, mas o que é descrito, a priori, seriam exercícios aeróbicos. E caminhar 40 minutos em volta da praça não é exercício aeróbico. Exercício, para ser considerado aeróbico, ele precisa chegar numa frequência cardíaca determinada, onde você entra no ciclo aeróbico do exercício, tá? Então, não é qualquer exercício que vai trazer o benefício, a gente tem que tomar cuidado com aqueles que sobrecarreguem assoalho pélvico, né? Cris, então isso entraria também os exercícios de impacto, né? Para evitar. Sim, então, por exemplo, crossfit, né, que é a moda da vez, a paciente com endometriose, eu tenho algumas que fazem crossfit, não é para fazer agora no primeiro momento, não significa que ela nunca mais vai fazer, mas se ela não tem uma dinâmica equilibrada, como é que ela vai lá se expor àquela carga toda? Vôlei, basquete, salto, ciclismo, gente, aquele selim completamente inadequado. O ciclista de final de semana que aluga a bicicleta do banco para sair andando aqui na Avenida Paulista, bicicleta do Banco Itaú, aquela bicicleta é para todo mundo, aquele selim não é para você, né? Então isso tem que ser muito bem pensado, né?
E aí a pergunta de $1 milhão que nos congressos médicos me fazem, né? Até quando tratar? E aí, gente, se não diminuir queixa em 7, 10 sessões, rever conduta, tem alguma coisa errada. Ou com a sua conduta, ou com a condição do paciente. Alguns precisam de bloqueio. Bloqueio com anestésico, com bupivacaína, com lidocaína, ou com botox, ou com outra coisa. Alguns precisam de bloqueio muscular. Tem causa associada com outra moléstia? No nosso caso, a gente está falando da mulher com endometriose, né? Ela está com cirurgia programada? Qual é o melhor momento da física? Daí a gente pode bater um papo também sobre isso. Mulheres, por exemplo, que têm miomatose e sangram o tempo todo. Como que eu vou ficar manipulando essa mulher que está toda hora sangrando com dor? E o tempo de tratamento mínimo, isso tem que estar muito claro na cabeça do profissional e do paciente. Tempo de tratamento mínimo para mulher com endometriose e dor é de 3 meses. Menos do que isso é praticamente impossível, tá? E claro que está relacionado ao tempo de queixa, intensidade da queixa e adesão ao tratamento. Se o paciente não faz nada do que você ensina, vai ser difícil. Então, concluindo, disfunção musculoesquelética está frequentemente associada à endometriose, cerca de 75 a 85% delas. Dificulta o diagnóstico clínico da doença, porque às vezes ela dificulta o exame ginecológico, o médico não consegue fazer o toque digital porque ela tem tanta dor que ela não permite. Dificulta a progressão e melhora do quadro, ela faz tratamento medicamentoso e cirúrgico e não responde, e a equipe precisa ser multiprofissional de todos. Enfermeiro, físio, nutri, médico, e ainda dentro do médico as subespecialidades. O médico da dor, o ginecologista, o urologista, o prócto e assim por diante, tá? Para identificar e tratar esse paciente. É isso. Show de bola, Cris. Meninas, podem abrir o áudio de vocês. Isso que é uma surra de conteúdo, hein? Jesus amado, que aula! É lapada, é só lapada. Pá, 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 entendeu? Sensacional. Essa questão em relação ao Pilates, Cris, acho que ela é super importante. É uma prática de exercícios que entrou no hall do todo mundo pode fazer. Eu acabo sempre puxando muito a sardinha para o meu lado de pesquisa, de estudo, que é em relação à diástase. Mas falando em alterações biomecânicas da pelve e abdômen, a gente sempre tem que levantar essa ideia de que o Pilates não é para todo mundo. E também, independentemente do nome da técnica, né, do método Pilates, ainda tem a particularidade de cada pessoa que na hora de aplicar orienta um exercício de maneira diferente, né? Então, acho que é bem importante essa fala em relação a isso. Não, e no fundo, assim, né, Joana, o paciente, ele não sabe quem ele vai escolher o estúdio de Pilates mais perto da casa dele do trabalho. Então, sim, se é alguém que fez que sabe do que está fazendo, ou se é alguém que não sabe do que está fazendo, é muito diferente. Ainda mais, muitas vezes, o Pilates em grupo, onde cada um tem um intuito diferente, né? Um quer emagrecer, o outro quer definir o abdômen, a outra tem dor pélvica. E aí, né? E todo mundo no mesmo treino, né? No mesmo circuito, enfim, cada um tem uma conduta diferente, né? Essa questão do Pilates é bem, bem complexa. Em discussões anteriores, a gente discutiu no episódio de diástase, né? Tu assistiu, justamente a responsabilidade da prescrição de exercício, né? E ali a gente consegue, quem quiser assistir, gente, tá lá no nosso YouTube do Papo e Saúde, ou no Spotify, e que foi bem bacana, falando sobre a responsabilidade mesmo da prescrição de exercício, onde a Meleiro, que está aqui com a gente, fez uma pesquisa mostrando que os profissionais não assumem, a grande maioria dos prescritores de exercício... Não se sentem responsáveis. Não se sentem responsáveis. E não só diástase ou qualquer outra coisa, a endometriose entra nessa também. E quantas outras patologias que a gente trata como fisioterapeuta não entram nessa também, né? Que essa exacerbação pode estar nas nossas mãos, né? O que muitas vezes eu falo nos congressos e nos eventos é que, assim, a indicação do Pilates para mulher com endometriose, ela é do fisioterapeuta pélvico, que saiba trabalhar com dor. Porque vamos combinar que não é todo fisioterapeuta pélvico que sabe trabalhar com dor. Sim. Então, a gente vê muito paciente, muito colega aí fazendo fortalecimento porque o músculo tá fraco e, assim, não é esse o X da questão, né? Então, o que eu sempre falo nos congressos prescrição de Pilates não é do médico. Me desculpem, mas a prescrição do Pilates, ela é do fisioterapeuta.
porque ele vai sacar a hora dessa paciente para o Pilates e provavelmente ele vai recomendar para alguém que tem um olhar diferenciado, né? Com certeza. Na verdade, a prescrição de exercícios tem que ser sempre, né, voltada ao nosso cunho, né? Não só nosso, mas também dos educadores, dos profissionais de educação física, mas visando na reabilitação esse parâmetro é nosso, de qual momento o melhor exercício a ser exposto, né? E nesses momentos agora que a gente está vivendo, Cris, em relação ao distanciamento social e a redução dos atendimentos, tem algum ponto específico para correlacionar com os pacientes com endometriose? Então, na verdade, o que eu tenho notado, eu vou falar do ponto de vista pessoal, tá? Dos pacientes que eu acompanho e assim por diante. Paciente novo de endometriose, eu acho muito difícil fazer uma sessão remota com esse paciente sem eu pôr a mão e saber aonde está a disfunção dele, né? Então, não adianta eu fazer uma receita de bolo e sair vendendo, entre aspas, para o paciente fazer se eu não examinei. Então, o exame físico, a primeira consulta, eu creio que ele deve ser feito presencial com todas as medidas de segurança, tá? Da parte de assistência, do que a gente tem visto na literatura, a cinesioterapia, ela traz vários efeitos. A gente pode ensinar automassagem para o paciente. E o que eu tenho visto aqui é uma adesão muito grande à telemedicina, à telefisioterapia, no caso, né? Eu consigo fazer exercício de mobilidade, de liberação de piriforme com a bolinha do cachorro, que esconde biscoitinho do cachorro lá dentro. Consigo adaptar materiais que o paciente tem em casa para dar mobilidade, está todo mundo sentado e largado de qualquer jeito, né? E não é assistir um vídeo de alongamento todo dia, não é entrar no YouTube e procurar exercício de relaxamento, não é isso. É uma coisa especializada para aquele paciente que você avaliou e você sabe aonde está a disfunção dele. O alongamento global, é claro que vai trazer benefício, vai trazer para todo mundo. Mas para a mulher com endometriose, que tem ali as limitações, e a gente faz também na nossa avaliação testes de estresse articular. Então, se eu tenho ali uma disfunção severa de sacroiliaca, eu não posso ter alongamento, que eu não vou conseguir fazer com ela naquela posição, porque ela vai sair pior, né? Então, esse é o duro, porque as pacientes continuam com dor. Tem paciente que eu tenho até pedido, às vezes, para comprar o tênis portátil, entre aspas, né? Tem hoje em dia na farmácia 2 tênis, tem o Tenix e tem um da... esqueci o nome. Getec. O da Getec, ele não é tão descartável porque você consegue carregar ele por USB. Então, passo onde ela pode colocar e para ela passar a semana entre uma sessão e outra, né? E sessões sempre mais curtas. Eu tenho feito sessões mais curtas para não sobrecarregar, porque eu não vou conseguir pôr a mão nela. Nova realidade, né? É uma nova realidade. É uma nova realidade. Mas os pacientes estão curtindo, assim, do ponto de vista do efeito, né? Eles estão curtindo. É claro que você tem aqueles que falam, olha, claro que a terapia manual me traria agora um conforto muito maior, mas não fazer nada não é uma opção, né? O paciente está com dor, não fazer nada não é uma opção. Pode falar. Isso que às vezes a gente suspeita, pode ser que tenha, porque a gente realmente só tem o diagnóstico com a cirurgia, né? Com a visualização mesmo, a gente pode tentar por meio de ressonância, coisa assim, mas demora muito o diagnóstico. Pacientes que a gente acredita que tenha, e, por exemplo, tá na fase do ciclo menstrual, ele tá na menstruação, ela pode vir em consultório pra gente fazer as mobilizações, os exercícios, ou tem alguma coisa que seja melhor a gente esperar nesse momento de fase menstrual por conta dos focos? Não, por conta do foco não. O que acontece é que quando ela menstrua, aumenta o processo inflamatório na pelve dela. Mas muitas vezes, o que eu até falo para a paciente, que eu prefiro que ela venha com dor do que ela não venha. Porque daí eu posso usar alguns recursos, assim, existem, por exemplo, locais de eletrodo de TENS que você consegue fazer para dismenorreia, que podem ajudar. O que a gente sabe é que a musculatura em si fica mais sensível, tá? Então,
o grau de pressão que você vai fazer no músculo precisa ser um pouco menor. Pode, de repente, mudar completamente a conduta que estava fazendo para fazer mais a liberação miofascial, para que ela não contrature inteira, para que ela não se feche, o TENS. O que não pode fazer intracavitário enquanto estiver menstruada é o laser, tá? Porque o laser a gente tem aplicado em musculatura do assoalho pélvico, tem uma tese de mestrado também rolando lá na nossa equipe, mas como ele tem atração por pigmento, por cor, não dá para fazer na mulher menstruada, não tem como fazer um laser ali nela, tá? Mas o que pode ser mais desconfortável são as manipulações internas na vagina, mas não que ela seja uma contraindicação do procedimento, pode fazer sim. As pacientes que não querem fazer porque não se sentem à vontade, não tem problema, a gente faz algo externo. Quando a gente tem dor e se trava inteiro, até o próprio líquido sinovial, o líquido que fica dentro das articulações, ele reduz, e o que causa dor articular. Então, você tem lombalgia, dor no quadril, então se a gente consegue aliviar esses sintomas, já ajuda bastante. Mas não é contraindicação fazer a fisio na menstruação, tá? Já tive algumas pacientes com endometriose e eu acho um difícil tratamento, assim, porque algumas desistem, outras vêm, mas uma coisa que eu sempre fico na dúvida é o quanto mexer essa paciente. Porque algumas que vieram para mim já veio depois de cirurgia, geralmente vem depois de uma atuação da cirurgia em si, e às vezes eu sinto que o tecido que aonde foi tirado tem uma fibrose naquele tecido, ou aonde a gente às vezes mexe muito a paciente, às vezes ela pode ficar com mais dor do que não mexer, mesmo se mexer pouco. Tipo, tinha uma paciente que eu só alongava, trabalhava um pouquinho de mobilização, fazia coisas leves e ela às vezes ficava com mais dor. Aí eu fazia o TENS, por exemplo, só o TENS, não trabalhava o movimento. Ela gostava mais do TENS, mas eu senti que o TENS era uma coisa que ela sempre teria que fazer e, tipo, não ia ajudar como tratar, sabe? O TENS só ia ser uma coisa pra ser, tipo, naquele momento, entendeu? E aí eu sempre tive essa dúvida, assim, cruel, assim, sabe? Como eu posso trabalhar essa paciente sem ter tanto efeito colateral, às vezes? Karen, muitas vezes o que a gente tem feito aqui em São Paulo, sua pergunta é ótima, porque assim, a gente tem níveis de dor pessoais, né? Tem mulher que morre de dor e tem mulher que tem um desconforto. Primeira coisa é que o paciente precisa estar muito ciente e o fisioterapeuta também. Existe uma coisa que se chama ressaca, tá? Então assim, você mexeu hoje no músculo, entre hoje e amanhã e depois de amanhã ele vai ter uma ressaca. Ele vai ter, talvez, uma piora da dor que é esperada. Imagina que você está num ranking lutando boxe com um músculo que está ali treinado há 7 anos, sei lá, para ficar naquela posição, naquele encurtamento. E aí, quando você tira ele daquilo, ele vai doer. Então, essa ressaca, ela é esperada. O que a gente precisa é dosar o tanto dessa ressaca. Às vezes, a físio, nos casos muito graves, que a gente... eu fiz uma liberação miofascial, a mulher no dia seguinte foi parar no pronto-socorro, né? Então, nesses casos, o que a gente normalmente faz? O que eu normalmente faço, a gente faz isso na Unifesp. A gente tenta associar, nesse primeiro momento, a um aumento do uso de anti-inflamatórios e analgésicos, isso combinado com o médico, tá? Então, os casos de paciente com muita dor, aí entra o anti-inflamatório, o analgésico, ou de forma preventiva pré-físio, ou de forma de tratamento no dia da físio e no dia após a físio, tá? Normalmente no primeiro mês de tratamento, tá? No primeiro mês de tratamento a gente associa drogas analgésicas e anti-inflamatórias. Em casos mais complicados, às vezes é necessário usar aquelas drogas mais pesadas, né? Que tem, na verdade, que tem conexão com aquela sensibilização central, né? Que é a amitriptilina, a pregabalina, a gabapentina, que os pacientes não gostam, porque tem um monte de efeito colateral, mas em alguns casos a gente precisa fazer uso dele, porque a sensibilização é tão grande que eu não estou conseguindo quebrar esse ciclo, e acaba sendo mais irritativo do que ajuda. Não fazer é só postergar o sofrimento, né? E a ideia do TENS, Karen, de repente, eu não sei qual é a sua experiência em relação a isso,
você pode instruir a paciente a comprar um tênis, ela faz em casa. Ela pode aprender a fazer, aplicar em casa, você faz um termo de consentimento de que ela vai usar para esse uso exclusivo, você ensina, documenta como você orientou a posição dos eletrodos, é uma forma dela talvez aliviar a dor pós-tratamento e aderir melhor ao seu tratamento. Então, a fibrose, na verdade, é um processo cicatricial, né? Todo processo cirúrgico, ele vai ter um processo cicatricial depois. E tem mulheres que fazem mais fibrose e mulheres que fazem menos fibrose. Não existe artigo científico de manobra que reduza a fibrose, tá? Porque a gente sabe que a fibrose causa dor e pode evoluir para o que a gente chama de aderência pélvica, né? Que uma coisa vai grudando na outra e deforma toda a arquitetura da pelve. Aí o tratamento é cirúrgico. E a cirurgia causa fibrose e causa aderência, que é tratada com cirurgia, que pode causar. Então, fica nesse ciclo. Mas, assim, eu tenho endometriose em nervo ilinguinal, tá? E aí ela fez uma ressecção química do ilinguinal e precisava fazer mobilização neural. Agora me diga, como é que eu faço mobilização neural de um nervo abdominal? Então, eu acho que se a gente começar com as mobilizações neurais, começar com um pouco de mobilização de membro inferior, de dissociação de cinturas, pode ser que a gente ajude um pouquinho a reorganizar essa cicatrização, mas não existe evidência em relação a isso. Não, nem é uma dúvida, só que eu queria que a Cris explicasse um pouquinho melhor sobre o teste da palpação abdominal, para diferenciar se é mais uma dor de origem muscular ou de origem visceral. Acho que é teste de Carney. Isso, teste de Carney. Então, na verdade, o teste de Carney, Lorena, ele foi descrito para contraturas de reta abdominal, tá? Então, o que acontece? Quando a gente palpa o abdômen, às vezes tá lá empurrando o intestino, tá cheio de gases e tá com dor. Então, o que a gente faz? Pega aquele ponto gatilho, comprime o ponto gatilho, a paciente, olha, tá com dor, e aí eu peço uma flexão de tronco. Então, eu tô ativando reta abdominal, mantendo essa pressão, tá? Se a dor sumir durante a flexão, era uma dor visceral. Se a dor se mantiver ou agudizar, era uma dor muscular. Existe um outro teste, mas aí você precisa do médico junto, que a gente faz, isso a gente faz na Unifesp, tá? A gente tá ali, palpa o ponto gatilho, tá, acho que é miofascial, faço o teste de Carney e ali infiltra anestésico local. Se tiver alívio, vai na gorduchinha. Porque muitas vezes a paciente já foi operada, tá ali, com muita dor, dói aqui embaixo do ventre, dói, a gente vê que é um ponto gatilho, e aí esse é um dos testes diagnósticos também, é a infiltração de anestésico. Mas como a gente da fisio não consegue fazer, então a gente fica no teste da palpação mesmo. Legal. Que legal, uma realidade que a gente uma coisa. Quando que você acredita que vai ser mais eficaz o tratamento da fisioterapia? Antes ou depois de uma cirurgia? Pergunta de $1 milhão, Carol. Na verdade, assim, eu acho que pré-operatório é muito bem-vindo, tá? Porque se a gente conseguir trazer essa paciente para a cirurgia com um pouco menos de disfunção muscular, o pós-operatório dela vai ser melhor, tá? Já tive pacientes que o cirurgião ficou muito contente, porque ela veio pré-operatório mesmo, para ir com menos dor para a cirurgia, ela ficou sem dor e ela desistiu da cirurgia. Mas, assim, isso eu deixo muito claro, que assim, a fisioterapia não trata a endometriose, então ela pode voltar a vir a ter dor se a dor for decorrente da doença. Agora, se a dor é decorrente da dor miofascial e o sintoma doloroso da doença tá medicação hormonal, por exemplo, aí é uma opção da paciente e do médico como proceder. O que eu gosto muito de pegar o paciente pré-operatório? A gente, às vezes, tem os casos das endometrioses profundas, que, na verdade, está cada vez mais frequente. E a endometriose profunda, existe o risco de lesão nervosa. Se eu não sei como era essa mulher no pré-operatório, quem me disse que ela já não tinha alguma alteração nervosa? Porque ela tinha uma doença profunda. E talvez já um comprometimento neural. Eu tenho paciente que tem endometriose e nervo ciático, gente. Como é que eu vou saber como ela era pré-operatória? Então, eu consigo pensar num pós-operatório um pouco melhor conhecendo ela antes. Então, eu acho que o momento ideal da fisio é pré-operatório. É a realidade? Muitas vezes não, tá? Até porque
os médicos ainda desconhecem tanto a equipe multiprofissional. Melhorou muito em 14 anos que eu tô na área, mas assim, muito mesmo. Antigamente era assim, a paciente não melhora, é louca, manda pra física, porque eu não aguento mais ela buzinando na minha orelha. Hoje em dia já é, olha, eu só vou te operar se você passar na físio antes, que eu preciso de um aval dela, de que da parte musculoesquelética tá tudo ok, ou alguma coisa pode ser feita agora ou pós-operatório, né? Mas a minha opinião é que deveria ser pré-operatório. Joia. A Bruna está querendo fazer uma pergunta. Na verdade, ela quer saber um pouquinho mais sobre o laser. Como que é o hábito de se utilizar o laser, em que situação, como que seria a aplicação? Só uma pincelada, né, Cris? Então, laser e endometriose, não existe evidência. Laser e dor miofacial, existe pouca evidência no assoalho pélvico, tá? Então, a Cláudia lá da Unicamp, está fazendo um estudo no assoalho pélvico. A dose, a gente nunca sabe direito se a dose é a que está chegando. Então, assim, eu posso contar um pouquinho do que está sendo o mestrado da Bruna, tá? Então, a Bruna está fazendo uma aplicação pontual do laser em todos os pontos da musculatura profunda de 3 a 9 horas, com 6 joules, tá? O infravermelho. Infravermelho, 6 joules, porque a gente testou e viu que no preservativo cai mais ou menos, ela perde mais ou menos ali 1 joule, chega a perder 2 joules na aplicação. Então, entre 4 e 6, a gente tem o efeito que a gente gostaria. Com 4 joules, a gente teria o efeito analgésico e de um mediador inflamatório ali. Se ela estiver aplicando 4 e cair para 2, aí já não é bem o que a gente está querendo com o efeito do laser no assoalho pélvico. Como na prática clínica eu tenho feito? Eu normalmente aplico laser após a massagem perineal, tá? O paciente não pode estar com candidíase, o paciente não pode estar com infecção de urina ou com suspeita de infecção de urina, porque a gente piora todo esse quadro, e não pode estar menstruada. Então, uso o laser nos pontinhos do reloginho, né? Então, 9, 7, 5 e 3, são 4 pontos, basicamente. E por fora, piriforme, eu gosto de radiar, eu gosto muito da bandagem funcional também, que não tem o kinesiotaping, né? Não tem muita evidência, mas a gente coloca no piriforme e elas querem beijar. Então, assim, olha... Estabilidade, né? Dando uma retroalimentação de estabilidade, já, o cérebro já reconhece, já dá um estímulo. A pergunta de $1 milhão, que é da fisioterapia pré ou pós-operatório, que ela já disse que é melhor começar a conhecer a paciente no pré. Mesmo a paciente que tem, assim, dores muito fortes, que tem focos muito grandes, ou muito grave, é melhor a gente tentar melhorar esse deslizamento facial para depois ir operar. É isso, né? É isso mesmo, Lorena. Ainda mais essa paciente que tem muita dor, que você também já pode orientar cuidados no pós-operatório imediato, tá? E muitas vezes corrigir o padrão respiratório. Elas têm todas uma respiração apical. E aí sai da cirurgia, assim, é que não daria tempo hábil de mostrar todo o efeito respiratório, abdominal de uma videolaparoscopia, tá? Mas a minha monografia de conclusão de especialização foi no pós-operatório de laparoscopia para endometriose. Então, ela já tem um padrão respiratório pré-operatório alterado. Então, se você já conseguir corrigir isso um pouco, você melhora o pós-operatório dela. Tá. Certo. Cris, boa tarde. Essas pacientes que você mesmo trata, você indica quantas vezes por semana a terapia? Então, além delas fazerem em casa, né, as orientações, mas com você mesmo, eu sei que depende muito de caso a caso, mas tipo 2 ou 3 vezes na semana, a gente sabe que hoje a realidade é bem difícil delas conseguirem irem 3 vezes, né, na semana. Como que é? Você acha que tem uma diferença aí, tipo, só com as orientações em casa e elas irem 1 vez na semana, digamos? Então, Carolina, na verdade, assim, a gente tem o mundo real e a gente tem o mundo ideal. Mas vamos falar do ideal, que você tá ali na sua clínica com café Nespresso que o George Clooney que tira o café para sua cliente, tá? Ótimo. Não é o problema. Olha. O Jarbas com um pacote de neve na mão.
Exatamente. Não, exato, tudo certinho. Não existe problema de dinheiro, não existe problema de aparelhagem, não existe problema nenhum, tá? Vamos pensar no ideal. O ideal seriam 2 sessões na semana, tá? 3 sessões na semana eu acho que é muito irritativo, tá? Então, a gente precisa dar um intervalo de pelo menos 1 a 2 dias entre uma sessão e outra. Porque é o tempo da ressaca. Eu não quero pegar essa mulher na ressaca, entendeu? Na ressaca, o ideal é repouso. Repouso, calor, o TENS, que ela pode fazer sozinha. Claro, ela pode ir na sua clínica de $1 milhão com George Clooney e você fazer o TENS e o calor ali para ela. Mas o ideal é que ali ela não seja manipulada, que ela fique tranquila. Com 2 sessões por semana, tá bacana. Qual que é o real? Real é que as mulheres nem 2 vezes na semana conseguem ir. E não é só uma questão financeira, é uma questão de logística, né? Então, tem filho, tem trabalho, tem marido, tem um monte de coisa. E aí acaba não conseguindo ir 2 vezes na semana. Menos do que uma vez, esquece. Porque essa paciente não vai melhorar. Ainda que ela faça todas as recomendações em casa, menos de uma vez na semana, dá tempo do músculo ter a ressaca e se reorganizar para brigar com você de novo. Então, você não sai do lugar. Por isso que o paciente que desmarca muito é o paciente que demora demais para melhorar. É o paciente que, às vezes, até o próprio profissional tem que pôr o basta, sabe? Fala, olha, se você quer melhorar, me desculpa, mas não dá para ter essas existências. Talvez agora não seja o melhor momento para você se tratar. Vamos esperar se organizar a sua vida e depois você volta. Porque senão vai ficar que a físio não fez efeito, a físio não funcionou, gastei dinheiro à toa. Sim, eu comentei porque eu peguei uma paciente no final do ano passado e ela estava com esse quadro todo, a gente iniciou até 2 vezes na semana. Eu tenho um aparelho portátil que eu não estava utilizando, passei para ela fazer durante em casa também, tudo certinho. Porém, ela estava em fase de organizar casamento dela e tal, e passou a faltar muito. Mas ela falava, não, mas eu estou fazendo o aparelho em casa. Só que não adianta só, né? E eu percebi que estava tendo, tipo, uma discrepância muito grande nos resultados, e foi exatamente isso que você falou. Eu disse para ela, você está gastando dinheiro, você está perdendo dinheiro, porque você vem, você paga, eu vou te tratar, mas aí você falta, tipo, fica 15 dias sem aparecer. Então, é por isso que o resultado não estava dando certo, e realmente ela deu uma parada, diz que vai retornar, né, mas aí também vai de cada um. Mas eu fiquei na dúvida disso, porque eu estava fazendo uma vez com ela, começou com 2, passou para 1, passou para... Quando ela começou a faltar, começou a vir quinzenal, aí eu já cortei. Eu falei, não dá. Senão, realmente, a físio que vai, tipo, ter aquele mal olhado, sabe? Não tá funcionando a fisioterapia. Tem a hora. O ideal no mundo real da clínica de $1 milhão seria 2 vezes na semana, depois ela vai passar para 1 vez na semana, depois ela vai quinzenal e vai embora para ser acompanhado pelo educador físico, pela clínica de pilates, o que for, entendeu? Assim, agora, a obrigatoriedade do físio que saiba fazer o que está fazendo, da fisiopélvica e tudo mais, não dá para ser feita mais ou menos. Ou faz ou não faz, entendeu? Ótimo, obrigada. Esse cuidado em relação a por exemplo, levar a eletro para casa, né, o TENS para casa, é que levanta esse questionamento e essa segurança do paciente, tipo, tô fazendo isso, então eu não preciso mais fazer as outras coisas. A gente vê muito também no paciente de neuromodulação vesical, né, então, às vezes o paciente entra num conforto de... Eu já tô fazendo isso, então isso aqui não é fisioterapia. Não, isso aqui não é fisioterapia, né? Então, tu ainda continua precisando ir no consultório, né? Não, por isso a fisioterapia boa, né? Não, por isso que eu tô aí... Vamos ver quando que eu vou defender minha tese, né? Porque agora eu ia defender agora, mas só Deus sabe quando vai ser. Vou até contar para vocês do TENS. O que a gente fez? Eu peguei 4 grupos de mulheres, de 20 mulheres, com endometriose, e aí eu dividi. Então, uma parte recebeu, 2 receberam eletrointravaginal para dor, TENS, tá? E 2 tibial, mesmo parâmetro. 2 grupos que receberam intravaginal, um recebeu placebo, o eletrodo desligado, e o outro estudo. E o tibial a mesma coisa, um recebeu placebo e o outro recebeu aplicação.
O paciente não sabia se ele era estudo ou placebo, e o terapeuta que fez as avaliações também não sabia a que grupo o paciente pertencia. Então, era um duplo cego. O meu resultado final, todo mundo melhorou! Isso aí, então, quem melhora é a sonda, não é a eletro. Não, porque o artificial também melhorou, né? Então, tá, tudo bem, o eletrodo. O eletrodo. Então, na verdade, assim, o TENS como terapia unimodal, tanto faz. Fica meia hora aí com uma pessoa conversando sobre novela, porque as profissionais foram instruídas a não ficar entrando em assuntos, né? Olha, faz calor, faz alongamento, puxa, seu marido... Orientações, né? Orientação nenhuma. E se a paciente começasse, de repente, a se abrir dos problemas dela, ó, fica mudo, deixa ela falar, não fala nada. Até rodiziava um pouco os terapeutas para não rolar um vínculo muito próximo, mas não teve jeito, gente. O TENS sozinho não funciona. Ué. Então, se o paciente entender, eu acho que a gente pode explicar isso. O TENS, ele é um band-aid, mas o band-aid não trata uma ferida infectada. Ele só vai proteger. Então, o TENS é o band-aid. Você pode sentir o conforto com o band-aid. O TENS é a cinta pós-parto que a mulher insiste em pôr, que dá o conforto, mas ele não vai tratar todo o resto do distúrbio que tem ali. Então, ele pode ser usado? Pode. Não a cinta pós-parto, o TENS, né? Ufa! A Joana quase teve um infarto agora. Não a cinta pós-parto. O TENS, sim, mas dentro de uma dinâmica terapêutica. Porque senão não precisa nem do físico. Vai na farmácia e compra, gente. Tem incêndio na farmácia. Exatamente. Eu levantei essa questão porque recentemente tive um debate em torno desse assunto e é exatamente isso. A gente pode fazer uso, né, dessa terapêutica, não pensando apenas só na endometriose, mas em geral, às vezes para fazer uma neuromodulação, um paciente que tem enfim, qualquer necessidade que seja do uso da eletroestimulação. E às vezes o paciente tem fica confuso em relação a isso aqui é o tratamento ou isso aqui faz parte do tratamento, né? Não, isso tem que estar muito claro mesmo. O que eu percebo muito, até com o uso do TENS, que os pacientes geralmente que têm dor crônica, eles são muito cinesiofóbicos, assim. Então, às vezes, para você falar para ele que, olha, tem que também fazer exercício, o TENS não é a única coisa, às vezes é um pouco difícil, porque eu tenho uma paciente que eu tenho dificuldade de falar para ela dar uma volta no quarteirão, às vezes, porque ela não quer sair de casa, porque ela acha que o andar vai piorar a dor dela. Sim. Então, às vezes ela só quer fazer TENS porque ela acha que o TENS está melhorando e não está podendo mexer com ela, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que eles são muito cinesiofóbicos. Assim, sim, é uma quebra de padrão, né? A Jéssica tem razão. O paciente com dor pélvica e dor miofascilar, normalmente ele é cinesiofóbico. Mas se a gente não tivesse nessa fase de isolamento, né? Eu acho que é o paciente que topa muito bem a terapia manual. E na terapia manual você pode começar a associar alguns exercícios, fazer a terapia manual com algumas técnicas ativas assistidas, né? Ou dividir a sessão, metade terapia manual, outra metade um pouco de mobilidade, respiração. A Liris tem uns trabalhos bem interessantes em relação à cinesioterapia e respiração e com dor, né? O mestrado dela foi lá no setor de dor também. Então, concordo que eles são cinesiofóbicos, que o TENS vem, às vezes, para ajudar até essa fobia toda, mas a terapia manual, nesses casos da cinesiofobia, respondem muito melhor do que o TENS. Eu acho que a questão... tá. Pode falar. A questão de educação em saúde nesse paciente é primordial, porque paciente de dor crônica, tu tem que ensinar o manejo da dor para ele, né? Dá uma fuga tão fácil para ele quanto tem, sem explicar como que vai repercutir isso, tu acaba perdendo o paciente aí, né? Porque ele vê o aparelho ali, isso daí é mais fácil, então não precisa ir até lá e passar por todo o processo. Então, ajuda. É isso mesmo, você sabe que na Europa existem escolas da dor, né? Então, o paciente, na verdade, ele assina um termo de comprometimento de 6 semanas, onde ele vai passar com o físio, o médico da dor, o educador físico e o terapeuta, o psicólogo, né? Então, eles têm exercícios bem rígidos para dor. Minha mãe participou disso lá, que ela tinha uma hérnia de disco extrusa bem difícil, com compressão de raiz e medula. E, nossa, assim, ela com aquela compressão, com indicação cirúrgica, teve
uma melhora muito grande com todas as técnicas de meditação, de técnicas de compreensão da dor, né? E entender onde vai o limite. É isso mesmo, educação é o começo de tudo nessa vida. E a nutrição ajuda muito para o paciente de endometriose, né? Tem mais algum outro profissional que tu acha essencial para trabalhar junto com a gente? Psicólogo também? Ó, o nutricionista, o psicólogo, o médico, e aí quando eu falo em médico, não é só ginecologista, tá? Eu particularmente acho que o médico da dor, ele é nosso vizinho. Então, eu tenho aqui uma médica da dor que eu amo de paixão, a gente tem uma troca super bacana. Tem casos que ela fala, não vou infiltrar, você não terminou o tratamento. Tem caso que eu ligo para ela e falo, olha, precisa infiltrar porque eu não consigo avançar. Então, eu acho que depende muito do paciente, tá? Mas, de forma geral, acho que é isso. As subespecialidades da medicina, o psicólogo e o nutricionista. O educador físico também mais pra frente, tá? Porque a gente fala em orientação de exercício físico, a gente não sabe orientar exercício físico, né? A gente fez um estudo agora com a aluna de especialização, que a gente fez um teste como se fosse um teste ergométrico, só que a gente não tinha esteira. Então, a gente adaptou um cálculo lá, a fórmula de Carbonem, usamos a realidade virtual e colocamos essas mulheres em estresse aeróbico, eram todas sedentárias. Das 15 mulheres com endometriose com dor, 2 tiveram pior imediato e pararam. As outras 13 melhoraram, teve paciente que saiu sem dor, exercício aeróbico de salto, deslocamento lateral, mas nenhuma delas tinha dor miofascial, tá? Então, a gente fez como critério de exclusão ter dor miofascial, porque se ela tem dor miofascial, eu ponho ela na situação, ela piora. Sim. Então, o educador físico também pode vir a contribuir em determinado momento ali, mas tem que ser treino aeróbico. O treino anaeróbico, ele não é bem-vindo ao primeiro momento para analgesia. Vou falar. Essa paciente que me procurou, ela está tentando engravidar e ela falou que hoje ela fechou o plano comigo, ela veio quarta e hoje de manhã ela me escreveu falando que tinha ido até a médica e feito uma ultrassom e a médica falou para ela que não era recomendado ela fazer físio agora. Então, assim, eu já ouvi de outra físio essa semana que o tratamento da endometriose pela FIV não ia interferir, não ia atrapalhar o tratamento dela mesmo para engravidar, né? Mesmo que é um tratamento hormonal. Então, você acha que foi muita precaução da médica ou a médica não entende o que a fisioterapia pélvica faz? Então, boa colocação, porque muitas delas estão fazendo o tratamento da infertilidade, né? E, na verdade, o que acontece é o seguinte, existem as fases do tratamento da infertilidade, tá? E tem a fase da estimulação ovariana. Nessa hiperestimulação ovariana, pode ocorrer uma mega hiperestimulação ovariana e aumenta alguns riscos para ela, por exemplo, de torção ovariana, tá? Então, eu já recebi pacientes, por exemplo, que estavam na fase de estimulação ovariana, o abdômen aumentado, super sensíveis, o coito, ela estava proibida de ter relação sexual, tal, e aí o médico pediu para não fazer a físio. É claro que, assim, ela andar na rua não vai torcer o ovário, assim, se torcer o ovário dela andando na rua, por exemplo, não é a físio que vai fazer essa torção ovariana, mas aumentando o risco, aí pensar que você vai, de repente, colocar um eletrodo de biofeedback, ou fazer uma manipulação vaginal, eu acho que depende um pouco da fase do ciclo, e aí depois quando eles fazem a transferência do embrião, né, então aquela fase de nidação, é tudo tão delicado e tão complicado, que se acontecer daquela gestação não evoluir, quem vai dizer que não foi a físio, entendeu? Corda mais fraca, né? Sempre estoura pro lado mais fraco da corda. Então, eu acho que, assim, eu tenho várias pacientes que fazem tratamento para reprodução, tá? E quando elas chegam na fase ali da hiperestimulação ovariana, a gente reduz a físio, a frequência, e quando elas são na fase de implantação, a gente não faz a físio. Eu não sei se é o lado mais fraco da corda, eu acho que é um momento tão sensível da paciente, que quanto menos ela ficar, é sensível de tantas formas, é sensível hormonalmente falando, é sensível porque uma paciente que vai para a FIV já está totalmente abalada psicologicamente, que eu acho que não precisa somar uma dúvida, sabe? É uma coisa que vai mudar 2, 3 dias, né, na verdade, enfim, para fazer.
Não, eu acho que são momentos específicos do ciclo, né, Lu, assim, não vai mudar, ficar essas 2 semanas, tá? Transferiu, deixa a mulher quieta, até sair o beta, sair o segundo beta, confirmar que o blastocisto tá lá bonitinho, que nidou. Aí tudo bem, depois você vê. Agora, nessa fase, sabe qual é o problema? Muitas delas também, das mulheres, se descapitalizam totalmente para conseguir fazer um ciclo de fibra. Então, assim, se a gente puder deixar lá resguardada, eu não acho que é comida de bola. Eu acho que é o excesso de zelo que às vezes ele é bem-vindo, tá? Agora, se a paciente tá pensando, investigando e nem começou nada do tratamento, aí não tem por que parar a físio. Mas começou lá, a hiperestimulação ovariana. Não ainda não, ela não começou. Ela foi fazer o ultrassom, tudo, e daí a médica falou que o colo dela estava baixo, mas eu percebi em quarta-feira que o colo dela era baixo mesmo. Ela já tinha menstruado, inclusive ela falou que eu senti dor 2 dias ou 3 dias antes de menstruar. Ela não sente quando está menstruada. Entendi. Mas de toda forma, assim, eu acho que o que é o mais bacana, se possível, eu não sei qual a abertura que você teria para entrar em contato com a médica, até para conversar e entender por quê, quais os riscos, explicar o que a fisioterapia pélvica poderia contribuir para ela nesse momento, entendeu? Porque, às vezes, é o que eu falei, assim, o que a gente percebe nos congressos, ainda é uma área, hoje, muito mais falada e muito mais aceita. Mas a área da fisioterapia pélvica na paciente com dor e com endometriose é ainda gigante, né? Por isso, eu acho que se você tiver a oportunidade, fala com a médica. Oi. Eu só queria saber se a físio tem alguma coisa para fazer em endometrioma cicatricial. Endometrioma superficial, você quer dizer do quê? De parede, de umbigo? Cicatriz cesárea. Não, a gente tem casos de endometriose em cicatriz umbilical e em cicatriz de cesariana, tá? Isso. E aí, não tem o que fazer. Aí o tratamento vai ser provavelmente cirúrgico. Vai ter que tirar aquela lesão que tem ali. Não dá. Seria maravilhoso se a gente conseguisse com vácuo, com massagem, né, cicatricial. Mas se tem endometriose naquela cicatriz, o processo inflamatório ele é muito forte, não tem... Ô, Cris, e pela tua prática clínica, qual a relação com o vaginismo da endometriose? E de como tu olha para esse tratamento? O que se trata primeiro, né? Não sei. Então... É uma questão de relação do casal também, né? O que mais importa, o que está influenciando até psicologicamente. E aí Graciela, vou misturar 2 coisas na sua pergunta, assim, o vaginismo, ele é uma evolução da dispareunia, né, então, muitas delas têm vaginismo e muitas não conseguem nem fazer o ultrassom transvaginal com preparo, porque não aguentam o transutor. Aí a fisioterapia pro vaginismo, ela é super bem-vinda, não importa se a paciente tem endometriose ou não, né, regularização de tônus, a massagem perineal, todo aquele pacotinho completo. O que muitas vezes acontece não é nem o vaginismo, é a vulvodínia. E aí? Porque na mulher que tem endometriose, ela tem uma hipersensibilização. Aí é a discussão que muitas vezes rola entre o ginecologista e a físio, enfim. Que a gente tem casos que toda a apresentação clínica é da vulvodínia, mas na verdade ela tem uma hiperalgesia pela própria doença, porque ela tem hiperalgesia em outros lugares também. E aí, tratar vulvodínia não é que nem tratar uma dispareunia, né? Tem um monte de coisa que entra ali, mas um monte, Exato. né? De alterações dietéticas, de hábitos, desde higiene, de sabão em pó, a tudo, né? Assim, então, a vulvodínia e a endometriose é um estudo que eu adoraria ler, né? Porque quando que você sabe que é uma hiperalgesia porque tem doença, ou se é uma vulvodínia, porque é uma vulvodínia e a mulher, coitada, teve azar de ter as 2 coisas. Pior ainda se ainda tem uma síndrome do intestino irritável associada, que muitas têm. A maioria das pacientes que você... Lorena. A maioria das pacientes que você pega, Cris, que chega para você tem dificuldade de fazer penetração para fazer as técnicas internas? Então, Lorena, na verdade, assim, o próprio exame físico, tudo, eu oriento tudo na avaliação, tá? Eu já explico para elas todas, eu até estava lendo hoje um artigo, posso até depois disponibilizar pela Carol para vocês,
sobre a sequência da avaliação nas mulheres com dor, como é que o pessoal tem conduzido, né? Se as pessoas têm, como é que as pesquisas têm conduzido? Se você conta para o seu paciente o que você vai fazer, se você não conta, o que é a melhor forma? Então, eu aviso o paciente que o exame físico, eu preciso fazê-lo para eu ter o diagnóstico cinético funcional, tá? Então, ali ela já sabe que ela vai ser manipulada. Na avaliação, eu já sinto se essa paciente vai porque se a paciente é colocada na maca ginecológica, minha maca ginecológica facilita bastante, e começa a entrar em tetania de coxa e começa a chorar, não tem como fazer algo invasivo nela. Não, ela fala, ó, segura aí, porque, ó, eu li no artigo, tem que fazer, então aguenta a onda. Não tem como. Então, assim, as técnicas internas, elas são orientadas, a paciente sabe do que vai acontecer, e se ela não permitir, porque ela tá com muita dor e medo, e aí entra o vaginismo com os traumas psicológicos associados, o psicólogo é rapidamente acionado aí para me ajudar a poder acessar ali aquela parte. Agora, vamos tirar a parte emocional, dizer que é só físico, eu posso começar com técnicas mais externas, posso tentar, de repente, uma analgesia até com laser, porque a ponteirinha do laser é tão pequenininha que eu consigo, de repente, colocar e reduzir um pouco o limiar de dor, não sei. Estou aqui pensando, conjecturando com vocês, a bolsa de calor ajuda bem, às vezes a gente vai com o dedo mínimo para ir devagarzinho e conseguir fazer as técnicas com ela. Em tempos de Covid, nesse momento, apareceu uma paciente com endometriose e ela veio com uma queixa para mim de dispareunia. Só que assim, quando ela foi me contando a história dela, é que em todos os ginecologistas que ela foi, nenhum fez exame, não pediu exame nenhum, nem ressonância, nem ultrassom com preparo. E ela está fazendo um acompanhamento com o nutricionista, e ela que pediu os exames agora, mas ela já está fazendo um tempo, acho que já vai fazer uns 2 meses que ela está fazendo um tratamento com o nutricionista. E ela me procurou por conta que ela estava com dispareunia. Aí eu fui e comecei a questionar algumas coisas. E aí eu queria saber, porque eu falei assim que nesse momento eu não achava que seria o ideal, até porque parece que não é uma urgência, uma orientação assim, em relação, porque ela não está fazendo uso de anticoncepcional, eu percebi que ela tem uma resistência com a cirurgia, e como, assim, qual tipo de orientação em relação a isso? Nossa, José, essa aí, coitada, essa situação aí tá complicada, né? Porque, na verdade, assim, se existe suspeita de endometriose, agora, de fato, eu posso dizer da realidade de São Paulo, a boa maioria dos consultórios estão fechados, tá? Salvo emergência, e não é um caso emergencial. Você fala para a mulher, vai no pronto-socorro, se expor a pegar o Covid para receber uma prescrição de um anticoncepcional. A gente não tem como prescrever anticoncepcional, a gente não tem como prescrever um anti-inflamatório, a gente não tem como, do ponto de vista medicamentoso, ajudar muito essa colega. Eu não sei se essa paciente, mas eu acho que assim, se o que você poderia orientá-la são técnicas de analgesia domiciliares até regularizar a situação. Regularizando a situação, aí ela continua a investigação de endometriose. Porque não adianta agora, para ela conseguir fazer um exame, ela vai se expor tanto para tudo isso que o risco é grande dela pegar alguma coisa pior, né? É o que eu ouvi aqui um dos médicos falando da indicação não cirúrgica em tempos atuais, né? Uma cirurgia de baixo risco pode se transformar em alto risco porque você expôs o paciente a um risco desnecessário de pegar esse vírus aí danado. Mas eu percebi, tipo assim, ela fala, tipo assim, pelo que eu entendi, ela tem endometriose, ela fala que tem endometriose, mas ela não fez os 2 exames, e aí todos os ginecologistas que ela foi, tipo assim, aqui na minha cidade é um pouco complexo todo esse complexo multiprofissional, eu digo, e aí ela não fez, e eles já falavam assim, tem que fazer cirurgia. Só que ela se recusou a fazer cirurgia, ela não fez os exames de imagem, e aí a minha preocupação é se ainda ela não toma anticoncepcional, até porque, por conta de hormônio não ser tão legal e tal. Então aí eu fico mais preocupada, não em questão, a minha questão da fisioterapia em si, que eu acho que não é o problema agora.
o problema de piorar a inflamação e piorar esses focos. Aí, então, Josi, não, eu entendi. Você está preocupada com a progressão da doença e a mulher aí desassistida. Assim, a cirurgia, na verdade, ela é indicada de acordo com a gravidade da doença, se tem obstrução intestinal, ureteral, ou, enfim, se tem algumas questões ali que precisam ser de fato operadas, e a dor da paciente. Tem médicos que eu escuto e eu acho bem interessante, que eles, assim, a indicação cirúrgica da paciente em relação à dor, tá? Tirando as questões de riscos, né? Renal, risco intestinal e assim por diante. Mas a paciente que vai ser operada só por dor, a indicação cirúrgica não é só do médico, é do paciente também. Porque ele tem que querer ser operado, né? E aí, o duro, José, é que você não pode para você uma responsabilidade que não é sua. Se a paciente não aceita tratamento hormonal, aceita a indicação cirúrgica, não aceita nem investigar, agora não, mas futuramente é a escolha dela, né? Isso, muito legal. Então, Cris, queria saber se tens alguma experiência com avaliação do assoalho pélvico, a parte muscular, com ultrassom. Vocês estão fazendo alguma coisa? Nada? Não. Com ultrassom, a gente tem um estudo publicado com ultrassom 3D e 4D, mas não evidenciou-se muita coisa e eles não relacionaram a espasmo ponto gatilho, então ficou meio X, assim. Mas eu morro de curiosidade. Se fala em pesquisa, meu cérebro já fica assim, borbulhando. E, na verdade, o que acontece na nossa realidade de Unifesp é que, infelizmente, a gente não consegue fazer todas as pesquisas que a gente gostaria de fazer. Mas, claro que seria interessantíssimo. Põe a físio, faz avaliação de espasmo ponto gatilho, não conta para o ultrassonografista. O ultrassonografista que faz assoalho pélvico vai lá e descreve. E aí você pega todas essas mulheres e vê se o espessamento da musculatura é maior em quem tem ponto gatilho ou não, que não sei, se a hipertonia muda a espessura da musculatura. Isso seria um estudo lindo, mas não tem um estudo desse. E a gente na Unifesp, infelizmente, fisioterapeuta não pode fazer ultrassom de imagem, tá? Então, eu particularmente fiz a formação com a Berba da Alemanha, fiz 3 cursos com um alemão que mora lá na Austrália, o Peter Dietz, né? Fiz com ele 3 cursos e não posso pegar em um expositor. Compra o seu! Pois é, mas daí os médicos param de mandar paciente, né? Porque eles vão falar, a Cris está fazendo ultrassom. Sim. Então, olha... Eu entendi que seria como forma de avaliação ou cinesiológica, né, no caso. Na verdade, o ultrassom ali entra como um biofeedback, né? Exatamente. Gente, se eu pudesse avaliar resíduo, eu atendo um monte de paciente neurogênico, né? Bexigas neurogênicas pós-cirurgia de endometriose, pós-estereo oncológica. Eu tenho muito paciente neurogênico, eu preciso saber resíduo. Lá é tudo no autocateterismo, que o paciente já faz o autocateterismo, porque nem sondar eu posso. Na Unicamp elas conseguem, né? Conseguem. Mas o setor de endometriose, eu não sei como é que funciona. Eu preciso até falar com a Mira, porque ela fez os estudos do TENS lá, né? Mas ela falou que não tem infraestrutura nenhuma para físio. Nenhuma. Tanto que ela fez com o TENS porque ela não tinha outro aparato ou espaço para avaliar, recurso. Cris, apesar de trabalhar 12 anos já com a fisioterapia pélvica, eu nunca recebi uma paciente com diagnóstico fechado de endometriose. Nunca chegou nenhuma paciente para mim para tratar da endometriose. A minha pergunta é o seguinte: quando, na minha avaliação, queixa, se for uma paciente de vaginismo, de vulvodínia, quando desconfiar que essa paciente pode ser uma portadora de endometriose? Maravilhosa a sua pergunta. Então, ela tem que ter a tríade clássica. Dor pélvica crônica, tá? Que é a dor embaixo do ventre por no mínimo 6 meses, independe da menstruação. Dor na relação sexual, preferencialmente a profundidade, e dor na menstruação. A cólica menstrual, ela é o principal sintoma. Existem outros, mas eles não estão nesse pupurri de três da tríade, né? A tríade clássica: dor pélvica, dismenorreia e dispareunia, tá? Os 3 Ds. A infertilidade, ela não acontece em todos os casos, a alteração intestinal não acontece em todos os casos, mas a dor pélvica, a dismenorreia e a dispareunia normalmente sim. São poucos os casos que são assintomáticos, tá? A gente tem casos de mulher que está comida pela doença e não tem dor nenhuma, né? Sim.
mas apresentou principalmente a cólica menstrual, levanta a bandeira vermelha, é um red flag. Eu trabalho com pesquisa aqui no Rio de Janeiro e a gente já começou agora a olhar para os aspectos biopsicossociais na dor pélvica crônica, e aí mata essa minha curiosidade, como é que está o andamento, olhar para essas questões, na verdade, para esse olhar biopsicossocial aí no laboratório. A gente já tem resultados bem legais, tá? Bem bacanas. O que vocês têm visto aí? A gente tem visto a relação de fatores psicológicos como estresse, ansiedade, uma relação importante com a cinesiofobia na intensidade de dor dessas pacientes, né? Então, mais um olhar aí. A gente tem uma psicóloga da nossa equipe que a especialidade dela é... Gente, a especialidade é tão grande que eu não sei nem falar. Biopsicossocial? Não é biopsicossocial, vai além disso. E ela, na verdade, ela começou trabalhando com obstetrícia, né, com as mulheres que sofriam abortamento, e veio depois para o setor de dor. E ela deu uma palestra pra gente sobre o coping e o descoping, que é, assim, o que você faz diante do estresse. Porque o estresse, na verdade, é uma tentativa positiva do seu corpo, que, cronicamente, ele vai desencadear um monte de coisa. E o eu-coping é quando você constrói algo positivo daquela situação de sofrimento, e o descoping quando você constrói algo negativo daquela circunstância. E o descoping, ele leva para um adoecimento sistêmico, assim, bizarro. Então, às vezes, a gente tem situações da físio, que a paciente não evolui. A gente sabe que ela tem uma questão psicológica que precisa ser trabalhada. A gente interrompe a físio até a psicóloga falar, pode retomar, porque agora a gente conseguiu trabalhar tudo isso, ela está pronta para ser manipulada, ela está pronta para não ter dor. Entendi. Elas são encaminhadas, no caso... Entendi. Elas estão sendo encaminhadas para a psicologia, não é isso? Assim, o físio não está entrando nesse trabalho integral, ficando especificamente com olhar biológico. Seria isso? Os dois. A gente tem pacientes que os dois serviços acontecem simultaneamente, tá? Mas tem situações porque é um serviço público. Então, eu não posso manter essa paciente 1 ano em fisioterapia. A minha fila de espera lá está de quase 2 anos. Eu não tenho como manter um paciente por 1 ano. Então, elas têm direito a 10 sessões, que avalie talvez mais 5 ou mais 10. E muitas vezes, no decorrer dessas 10 sessões, para ela não perder a vaga dela e não perder o efeito da físio, ela vai para a psicóloga e tem que ver se a psicóloga tem vaga. Eu sei como é. É a tristeza, o ônus e o bônus, né? Porque são profissionais bons, mas... A gente aqui passa por isso também. Uma pena. Obrigada. Gente, eu queria agradecer demais a presença de todo mundo. Acho que foi uma roda de conversa que gerou várias dúvidas e foram sanadas pela Cris. A Cris, com essa maestria que ela tem de passar o conhecimento. Então façam o curso dela, né? Que vai ter muito mais coisa. Aqui foi só uma pincelada e realmente pra gente discutir, dar a oportunidade de todo mundo tirar as dúvidas. E tentar entender um pouco mais sobre o assunto, que é um tema tão pouco falado dentro da fisioterapia pélvica. Queria agradecer demais, Cris. Muito obrigada pela oportunidade que você deu para todo mundo aqui. Imagina, que isso. Prazer foi meu. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a palavra endometriose. Assim saberemos que você chegou até o final de mais um podcast Papo e Saúde. Espero que tenham curtido. Aproveite e deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Até a próxima!